Então, para os irmãos aí que estão na live, então foi o tema aí que a gente principal da live, que seria as 3 religiões abrâmicas, né? A gente iria estar falando aqui hoje. Então, na maioria dos cristãos, a gente conhece bem talvez o judaísmo, né? E o cristianismo, porque, vamos dizer assim, que uma é a sombra e a outra seria a realidade das coisas, né? Que Cristo depois, ele concretizou isso na cruz, né? E no milênio isso aí vai se planificar, né? A plenitude vai ser no milênio. Mas é interessante a gente analisar, então, essas 3 religiões, porque abrâmicas, muitos não têm essa ideia, mas porque veio de Abraão, né? Então, Abraão foi Abraão, Isaac e Jacó, a base, vamos dizer assim, da religião judaica, vamos pôr nesse termo, né? Mas que depois já estava espelhando mais à frente, vamos dizer assim, Cristo, ou seja, o cristianismo. Mas lembrar que de Abraão, então, saiu também os que depois iniciaram o islamismo. Né? Os irmãos depois vão me corrigir aí se eu estiver errado, né? Então, o islamismo, praticamente, ele vem dos povos árabes, né? Ele vem dos povos árabes. Bom, os povos árabes também fazem parte, né, de Abraão, vem de Abraão, né? São povos abraâmicos, porque Abraão teve Isaac com Sara, não é isso? E sim, ele teve também com Agar, ele teve Ismael. Então, dali sai a descendência da carne, no caso. A descendência da carne, que seriam os árabes, mas a gente também não pode esquecer que ele também teve outra esposa, depois que Sara faleceu, né? Que foi... Essa terceira esposa, a gente tem que lembrar que ele teve mais, salvo engano, mais 5 filhos e uma filha, né? Então, desses aí também, esses povos também são árabes, né? Então, só para a gente dar um contexto histórico aí que Abraão, ele teve, então, dele realmente veio vários povos, né? E também são considerados árabes aqueles lá que vieram também, por exemplo, de Ló, por exemplo, né? Que também habitam aquela região ali. Salvo engano, hoje, na atualidade, acho que a Arábia Saudita, por exemplo, ali, algumas tribos... Jordânia, né? Vem de Ló, tal, né? Salvo engano, a Arábia Saudita é exatamente desses 5 que vem de... Poxa, eu estou com o nome aqui da terceira esposa de Abraão. Ketura. Ketura, isso. Isso. 50 comentários aqui já. Exatamente. Então, o pessoal está ligado aí. Isso é muito bom. Então, só para a gente ter esse contexto geral de como essas religiões, elas se formaram e por que o diabo, sabendo disso, ele vai trazer uma religião unificada no fim dos tempos. Porque ele vem com aquela velha falácia, né? Todos vêm de Abraão, então todos irmãos, tal. Mas a gente vai ver que não é bem assim. Olha só, então veio o judaísmo, mesmo, né, no princípio ele veio vindo, tal, teve as suas distorções, teve a separação das 2 casas de Israel, né? O povo se dispersou. Depois, quando o templo ele foi reconstruído com Neemias, a gente sabe toda aquela história, até chegar ao tempo de Cristo. Teve a distorção e a negação dos próprios judeus de Cristo ser o Messias, né? E com isso, eles distorceram a linha do templo. Eu tenho até um vídeo no meu canal falando sobre a linha do templo. E teve um desses sábios judeus que distorceu propositalmente para que o próprio povo judeu não reconhecesse o Messias, porque se eles lessem as escrituras da forma que é a contagem do tempo certinho, iriam ver que Cristo veio exatamente no tempo determinado que a escritura falava, e que dessa forma eles iriam reconhecer. Mas um rabino famoso da época, aí, considerado um dos mais sábios ali, ele distorceu isso aí, dando ali um intervalo de mais ou menos 200 anos, né, do calendário hebraico, do calendário atual. Ele tem essa distorção de mais ou menos 200 anos, exatamente por causa desse cara. Então, após isso, 600 e poucos anos, vem lá Maomé, que vem dessa linhagem também, de uma das linhagens dos filhos de Abraão, e cria, então, a religião islâmica, né, o islamismo. Aí, o que principalmente o Islã prega, né, que é uma doutrina muito diabólica, que o Velho Testamento,
eles não negam o Velho Testamento e nem o Novo. Mas olha só as distorções, né? Eles falam que o Velho, o próprio nome já fala, já passou, não serve de mais nada, e que o cristianismo tentou, vamos dizer assim, consertar as coisas e as falhas do Antigo Testamento, mas aí Maomé, na sua super, mega, ultra revelação, veio e deixou a religião certa, correta e original, e aqui tem que ser, né? Refutando ali, entre aspas, né? Porque os pontos que eles querem refutar, aquele que realmente tem o conhecimento verdadeiro das Escrituras, aquelas refutações deles ali caem por terra, porque eles pegam em pontos ali que meia hora de um debate com um cara daquele ali, para quem tem o conhecimento verdadeiro da Escritura, não cai naquela lorota e consegue refutar eles também. Mas normalmente eles fazem debates com cristãos, neopentecostais, principalmente ali na África, que são aqueles cristãos que vêm exatamente dessa igreja aí, que é grande ali na África, né, que é a do Edir Macedo, que tem pouco ou quase nada de conhecimento bíblico, aí eles conseguem massacrar esses caras, entendeu? E ainda está chamando muito povo para a religião deles, para o islamismo, que a pessoa realmente, poxa, mas peraí, eu não sabia desse detalhe, eles realmente têm um conhecimento ali, né, conseguem, né, mais do que esses povos ali que veio convertido pelas neopentecostais, e aí acaba com eles ali no debate, consegue realmente, se você ouvir, pode procurar no YouTube, muitos debates deles ali, bota ali 5 de um lado, 5 islâmicos de um lado, 5 cristãos do outro, e ali os islâmicos chegam a chibata, e até vergonhoso, né, porque eles que se diz cristão ali, porque realmente não conseguem refutar eles, porque não tem conhecimento. Então, dessa forma, se formou essas 3 religiões islâmicas, ou melhor, abraâmicas, mas quem realmente, nos últimos tempos, vem conseguindo muitos adeptos é o islamismo, isso aí a gente não pode negar. Mas exatamente por isso que a gente já está falando desde do princípio da live, por culpa dos próprios líderes cristãos, né, que não tem conhecimento bíblico, não procura também conhecer verdadeiramente, fica preso na teologia, né, que criaram aí, e só fica naquela caixinha ali, não examina a Escritura realmente, não faz ligação de profetas, né, dos profetas com o Apocalipse, com o Novo Testamento, o sentido que o Senhor Jesus realmente, né, queria dizer nas suas palavras, e aí cai nesses engodos. Então, eu quis aqui só dar um panorama geral, e aí, se os irmãos quiserem falar agora de um a um aí, separadamente, acho que a gente pode entrar, né? Bem assim, o Islã faz assim, né? Maomé, no caso. Ele falou que todos os profetas do Antigo Testamento são válidos, obviamente, porque seria bem estranho dizer que só ali que Deus trouxe a revelação, e aí Deus teria ficado calado por tantos milênios, né? E aí ele fala, não, ali o Velho Testamento está certo, Moisés é um profeta de Deus, todos os profetas certinho. Aí veio realmente Cristo, só que eles negam a divindade de Cristo, dizem que Cristo é só um homem, é só um profeta, né? E aí eles falam, não, agora sim, os hebreus ali, os israelitas apostataram, Deus anulou a promessa que fez com eles e agora fez a promessa para quem? Para Maomé. E é assim que eles vão arrebatando o pessoal. Porque se eles negassem o Antigo Testamento todo, dissessem que é tudo falácia, ninguém ia acreditar. Porque, e aí, que Deus é esse que ficou calado por tanto tempo? Só agora para Maomé que se manifestou? Então eles também usam esse engodo para cativar as pessoas para sua religião. Justamente. E o judaísmo, por exemplo, ele tem uma base histórica, assim, que você vê que envolve, como o irmão citou, o irmão Magno citou, os patriarcas principais. Aí você vê o Ismael. Um detalhe importante que a gente tem que entender também, o judaísmo, a história do judaísmo é uma história muito complexa, quando você vê, assim, envolvimento do filho Isaac, sacrifício, tal, lá no Monte Moriá, Deus falou assim, Abraão, você tem que sacrificar seu filho e tal, essas coisas, simplesmente testando a fé de Abraão. Ali começou praticamente o ramo da religião judaica. E aí, especificamente, levando para o campo do Islã, né? Você vê assim, no ponto de vista deles, a troca de Isaac para Ismael é necessária, entendeu? A troca assim, da promessa, porque a gente sabe que Isaac é a promessa. Você sabe que Ismael é a filha da escrava, é da carne, descendência da carne. Gálatas fala isso, entendeu? E aí a gente entende também que de Ismael vem o povo árabe, entendeu? Porque você vê, Ismael é filho de Agar, como até o irmão Bruno citou aqui nos comentários. Agar era uma egípcia. E se você observar os descendentes de Agar, os descendentes de Ismael, que também
os descendentes de Agar, eles foram para partes que hoje corresponde ao Oriente Médio. Se eu não me engano, vou pegar aqui 3 nações de cabeça que lá em Gênesis cita. É Havilar, Sur e... meu Deus do céu, Egito, Havilar e Sur. Você vê que é 3 localidades que hoje ficam no Oriente Médio. Ou seja, não especificamente ficam no Oriente Médio desde a época da Bíblia, porque as primeiras civilizações importantes eram do Oriente Médio, na Mesopotâmia, lá praticamente nas mesmas localidades. E aí você observa também que essas localidades que eu acabei de citar agora, hoje tem a religião muçulmana como a principal. E aí quando a gente leva para os tempos do fim, quando a gente leva para a base do anticristo, aí as pessoas perguntam para nós assim, Edilson, para o Jean, para o Magno, para todos os outros irmãos, por que vocês acreditam, muitas das vezes, que o anticristo vem do Oriente Médio, vem do Islã, ou especificamente vem de algum ramo específico que corresponde aos lados de Israel? Aí você responde, porque justamente as promessas de o inimigo do povo de Deus, do inimigo de Isaac especificamente, é localizado hoje no Oriente Médio, entendeu? Por exemplo, quando você vê aquela promessa muito, mas muito incrível, eu gosto muito de ler essa passagem, Gênesis 16:12, né, que Ismael seria um jumento bravo e seria inimigo de todos os seus irmãos e todos os seus irmãos seriam inimigo dele, ambos se levantariam. Aí você vê que Ismael foi um grande caçador, entendeu? Você vê que quando você vai para Gênesis, se eu não me engano, Gênesis 12, Gênesis 12 não, perdão, acho que é Gênesis 11 que fala das nações, que fala do dilúvio, fala de Sem, Cã e Jafé, e aí fala das nações. Aí quando você vê lá, fala do famoso Nimrod, entendeu? Que foi na Síria e fundou Nínive na Síria, entendeu? Quando você vê a história dele, da história de Nimrod, ele foi um grande flecheiro, caçador também. Ele faz a ligação com Ismael. Quando você vai lá para Apocalipse 6, que fala dos 7 selos, entendeu? O primeiro selo, Apocalipse 6, o cavaleiro do cavalo branco. Ele tem um arco sem flecha e recebe uma coroa indo vencendo para vencer. Você vê que a ligação é a mesma coisa. Especificamente, quando alguém responde sobre o anticristo, tem que focar no Oriente Médio, por conta das características espirituais, geográficas especificamente, e sobre a descendência que vem de Ismael. Então você vê, filho de uma egípcia, o Egito é um país sunita hoje do islamismo. Quando você vê outra história também, os descendentes, teve 12 tribos de Ismael. O irmão até comentou aqui nos comentários também, Maomé corresponde a uma ligação direta com uma dessas tribos. E segundo o ponto de vista da construção, por exemplo, da famosa Kaaba, que é aquele meteorito que eles têm lá que segundo eles é um meteorito que caiu do céu, lá em Meca, na Arábia Saudita. Sim. Quem construiu aquela Kaaba? Quem construiu aquela pedra? Foi Abraão com seu filho Ismael. Então você vê, o islamismo, ele tem uma ramificação, ele tem uma característica com o judaísmo, mas a missão do islamismo, a vocação do islamismo é ser uma religião predominante, convencedora. E é justamente isso que no final dos tempos, segundo o Apocalipse, especificamente, quando você vê lá, Apocalipse capítulo 13, que faz ligação com Daniel 7. As nações que configuram a besta é os mesmos países que hoje correspondem ao islamismo. Entende, irmãos? Só para dar um parecer aí, para a gente explicar sobre as religiões. E tem outra questão, que muita gente acha que o anticristo vem dos judeus, tá? Mas não é à toa que Deus fez essa distinção entre a descendência da carne e da promessa. Né? Não é à toa que tem as descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac. Não é à toa. E a gente lê as escrituras e vê que o trono de Satanás está onde? O trono de Satanás, que fala em Apocalipse, é na Turquia. E a Turquia é um país o quê? Judeu? Cristão? Não. É um país muçulmano. Eles seguem o islamismo lá. E outra coisa, a palavra judaísmo nem sequer existe na Bíblia, tá? Isso foi uma invenção do homem, do pessoal do Talmud ali, tá? Inclusive, criaram o Talmud para quê? Porque se eles seguissem a Torá, eles entenderiam que Cristo é o Messias, porque a Torá testifica sobre Cristo. Então eles tiveram que inventar um outro livro para tirar o foco da Torá, por isso que o Talmud, inclusive, está escrito que vale mais o Talmud do que a Torá, né? Olha que heresia. Os caras jogam fora a Torá, ficam com o Talmud só para negar a divindade de Cristo. Então, o que seria esse judaísmo, na verdade, não existia uma religião no Antigo Testamento. Tudo lá apontava para Cristo. Que Cristo é a religião. O que é a religião? Aquele que religa.
E quem religa nós com Deus? Cristo. Quem é o único mediador entre nós e Deus? Cristo. Ou seja, o resto é farsa, o resto é engodo. Só existe uma religião, né? Que Tiago fala lá, que é cuidar dos órfãos e das viúvas. Se alguém quer ser religioso, que faça isso. E só uma nota, irmão Jean, rapidinho, antes do irmão falar, o irmão Magno, eu só queria dar um parecer importante que você falou. Você falou assim sobre Cristo ser o centro de todas as coisas. Se você perceber, a missão do anticristo, segundo as profecias, não vai ser negar a existência de Cristo, entendeu? Porque assim, se você perceber, o islamismo, ele tem a base histórica de Jesus Cristo. O judaísmo, incrível que pareça também, o judaísmo, ele aceita a historicidade de Cristo. O Talmud, por exemplo, e os livros especificamente históricos, até o próprio Flávio Josefo, que foi um grande historiador. O Talmud é uma grande ofensa a Cristo e à fé cristã, na verdade, né? E se você perceber, se a gente perceber, vocês que estão escutando essa live, estão assistindo com a gente, o Talmud não nega a existência de Jesus, mas ele nega a divindade de Cristo, ele nega a essência de Cristo, ele nega que Cristo, por exemplo, ele tem a missão de restaurar todos os povos que estão espalhados na terra, que são as 10 tribos do norte, porque evidentemente tem pessoas que negam ainda. Oi, mas vou até especificar direito, né, porque tem irmãos que acham que a gente é arrogante porque a gente fala a verdade, mas a gente tem que expor a verdade. Quando a gente pega o exemplo, as 10 tribos que estão no mundo todo espalhados, Cristo ele veio justamente para pegar essas 10 que estão no mundo, que hoje você não vai especificar quem é a tribo de Ruben, de Naftali, essas tribos aí que foram dispersas. Não tem como você falar assim, aquela pessoa é de tal tribo, exceto de Judá e Benjamim, que está em Jerusalém atualmente, exceto essas. Então, Cristo veio para pegar os povos que estão espalhados na terra, juntar com Judá e formar o reino de Deus, formar o povo de Deus. Cristo ele tem essa missão, Miqueias 5 fala isso, que Cristo vai vir, vai restaurar o povo de Deus como um só povo e vai destruir o assírio nas nossas terras e no nosso palácio. E Miqueias profetiza isso. O assírio é o próprio anticristo. Então, o Talmud e o islamismo não nega a historicidade de Cristo, o fato de Cristo ter existido. Eles não conseguiram fazer isso. Tentaram fazer, né? Matando os seguidores de Cristo, matando os discípulos, né? Então, não conseguiram. Porque é uma promessa de Cristo. Que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Justamente. E se você perceber, historiadores pagãos, você vê Flegão, você vê aquele cara lá, o Marabar Serapião, outros caras, entendeu? Que esqueci até o Suetônio. Esses caras são pagãos. Eles odiavam o cristianismo, exceto alguns que eu citei aqui, que eram filósofos que até misturava Cristo com Platão, Aristóteles, esses caras sábios aí. Você vê que eles não negaram que Cristo existiu historicamente, mas eles não tinham uma crença que Cristo era divino, assim como a gente tem. Mas a missão do anticristo qual vai ser? Vai ser negar a divindade de Cristo. Você vai ter que negar que Cristo é o Filho de Deus. O islamismo não faz isso? Se você falar para o muçulmano, você acredita que Jesus existiu? Acredito. Mas ele vai negar que Cristo morreu crucificado e que ressuscitou ao terceiro dia. Assim como os judeus acreditam que Jesus existiu historicamente, mas eles negam que Cristo é o Messias, o Filho de Deus. Exato. O interessante, irmão, que os irmãos falaram aí, que o sistema criado, né, é um sistema que já vem criado há muito tempo. Como o irmão Jean tinha falado, Cristo, né, ele não criou nenhuma religião. Ele não criou religião, né? Assim como o Antigo Testamento, a Torá, né? Cristo criou a igreja. Moisés, desde Abraão, não é uma religião, como você falou, é isso aí mesmo. E Cristo vem confirmando isso aí. Só que os homens, né, usados por Satanás, acharam uma forma de trazer seguidores, né, formando um sistema, né, orientado pelo diabo mesmo, para que amarrasse, né, o povo nesses sistemas e assim colocasse um contra o outro e dessa forma, nesses embates, fica ali limitado a esses embates aí, de a minha religião é isso, a minha é aquilo, a minha denominação é isso, o meu pastor é aquilo, que ensina lá o que é certo, a minha doutrina, o que foi revelado, e fica nesse embate e ninguém chega ao conhecimento verdadeiro de Cristo, entendeu? É isso que Satanás quer, é isso aí, entendeu? Exatamente, nós estamos aqui para exatamente tentar, né, trazer esse senso crítico, né, para as pessoas abrirem os olhos para isso. Deixa de ficar brigando por denominação, por pastor X ou Y,
Mas brigue Paulo já pela falava palavra, isso. brigue pelo Senhor, defenda ele, porque é isso que o Senhor quer. Esses sistemas, todos eles vão cair. É claro que, dessa forma que a gente está expondo, e já tendo uma visão mais à frente espiritual, a gente já tem uma ideia do que vai acontecer. O anticristo, através do falso profeta, ele vai conseguir unificar esses sistemas, esses pequenos sistemas, a um grande sistema religioso, né, em que ele será, né, o falso profeta será ali o tido como o Messias, o Cristo, né, o Salvador, que vai dar a solução para os problemas, juntamente com, né, a besta, e a gente já pode visualizar isso. E até uma questão que eu quero até falar para os irmãos, e se os irmãos também concordam com essa visão, é daí que vai sair essa religião, talvez seja o Crislã, não sei, que já tem essa proposta já, né? Tanto a ONU como o Papa e outros aí grandes aí em vários países, chefes de vários países, chefes religiosos, já concordando com essa ideia que o mundo, para ter paz, para realmente, vai ter que ter uma religião universal em que abrange e aceite todos esses juntos, né? Principalmente as três, as abraâmicas juntas. Eu digo os três porque as três é o pilar, porque as outras não são nem consideradas religiões, como o budismo, né, o hinduísmo, que são outras grandes, mas na verdade são filosofias de vida, né? Não são consideradas nem religiões, eles próprios falam isso. Não, nós não somos religião, nós somos filosofia de vida. Tanto é que você, cristão, quiser ser um budista ou um hinduísta, você pode, na tua religião, frequentar lá e ter ali a convivência com eles dentro daquela filosofia. Porque eles não falam, não somos uma religião, eles falam isso. Não defendemos aqui doutrinas ou dogmas, nós temos uma filosofia de vida. Agora, religião mesmo, né, que defende ali o seu Deus, a sua doutrina, a sua escritura, são as três. Então, a unificação das três vai ser isso aí. Vamos dizer assim, o poder máximo ali do anticristo, ele vai conseguir isso e exercer o seu poder máximo sobre aqueles que tiverem contra esse sistema. Sim, e o interessante é que nenhuma das três religiões abraâmicas, obviamente o cristianismo ia fazer isso, negam a existência de Cristo, porque imagina, como é que eles vão arrebatar cristãos para o islamismo, por exemplo? Aos pouquinhos, começando a tirar a divindade de Cristo, dizer que Cristo era só um profeta, né? Aí começa aquela negação que a gente vê aqui no YouTube, que o livro de João, que fala sobre a divindade de Cristo, é uma porcaria, que foi adulterado pela igreja romana. É uma das estratégias, viu? É uma das estratégias que eu falei de como se forma um sistema. É o sistema conta-gotas. Você aos pouquinhos e disseminando, entendeu? Alguma coisa ali para distorcer, igual você está falando. Desculpa ter cortado. Aí chega, igual o Paulo falou, chegar no ponto de que vão negar a divindade de Cristo, né? E negando a divindade de Cristo se nega o próprio Pai. E é isso que eles querem fazer, entendeu? Aí vem o quê? Que mais? Aí começa a ter uma ramificação, não, porque Moisés e Elias eram profetas de Satanás, porque Deus é amor, porque os mandamentos dizem não matarás, e como é que Deus matou? Então esse Deus ali é um anjo caído, como muitas seitas youtubianas pregam, né? E aí começa a heresia, a blasfêmia, começa a dizer que tem descendência da serpente, que tem descendência de Adão, e aí essa descendência de Adão, quando a serpente vive se bicando, porque em Gênesis diz, colocarei, como é que fala, meu Deus do céu? Inimizade entre a tua descendência e a descendência dela, da mulher. Aí na cabecinha deles é o filho da serpente é Caim, e o filho de Adão e Eva é Abel. Só que a própria Bíblia refuta isso. Se eu te interromper, o significado disso é espiritual. Você vê lá, 1 João 3 fala assim, que aqueles que são filhos do diabo são aqueles que vivem habitualmente no pecado. A essas pessoas que têm esse ponto de vista, elas querem ir levar para outro conceito que o irmão vai falar agora. Pois é, e o próprio Cristo fala assim para aqueles que ele chama de raça de víboras, ele chama raça de víboras, né? Aí na cabeça desses caras, essa raça de víboras é porque eles têm o gene da serpente. Só que aí eles são refutados na própria fala de Cristo, quando Cristo fala, eu bem sei que vós sois descendência de Abraão. Ou seja, se eles são descendência de Abraão, são descendência de Isaac. E Isaac não é descendente da serpente, porque
não fecha a árvore genealógica, entendeu? Então já está sendo refutado ali, né? E aí depois Cristo chama de filhos do diabo e explica por que são filhos do diabo. Porque se fizeram filhos do diabo. Se você não é filho de Deus, você automaticamente vai ser filho de quem? Você tem que ter um pai, você não vai ficar órfão. Você vai ser filho do diabo. Porque você escolheu fazer as obras do diabo. Não que você foi predestinado antes da fundação do mundo, como algumas doutrinas pregam aí, né? Excelente. E outra coisa também que a gente tem que entender é que as religiões, por exemplo, o judaísmo, ela tem como base a circuncisão como ligação plena com Deus. Você vê que hoje na Nova Aliança, né, que não é especificamente o cristianismo, tudo bem que as pessoas falam assim, mas o cristianismo é a religião que vocês têm porque vocês servem a Cristo, vocês acreditam em Jesus Cristo. Não é assim. A gente serve a Cristo como nosso Salvador, como nosso Cristo, como nosso Deus, nosso único e suficiente Salvador. O ponto de vista do cristianismo segundo o mundo é totalmente misturado, como a gente vai explicar agora há pouco, mas você pega um exemplo, o judaísmo. A circuncisão é uma ligação que as pessoas têm com Deus, né? No 8º dia a criança era circuncidada. E especificamente, isso daí faz uma ligação com o quê? Que a pessoa se torna vinculada com Deus, a pessoa se torna íntima com Deus, né? A pessoa tem uma ligação plena com Deus. Hoje, na Nova Aliança, você vê que quando você tem os mandamentos de Cristo no coração e você, acima de tudo, crê que Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, que nós somos salvos pela graça. Porém, Deus fala, não como o calvinismo ensina, que costuma falar, uma vez salvo, salvo para sempre, você não precisa fazer nada. Não, não é assim. Negativo. Porque a fé sem obras é morta. Justamente. Fé sem obras é morta. Por quê? Porque Deus, Efésios 2, dá uma continuação. Porque Deus preparou obras para a gente viver. Entendeu? Deus fez um script para a gente seguir. Deus criou um roteiro para a gente andar. Entendeu? Então, é especificamente o quê? Você tem que ter a consciência que a circuncisão que Deus estabeleceu com nós é justamente para a gente ser filho de Deus pela adoção de Jesus Cristo. Quando cremos em que Cristo é o Deus Todo-Poderoso que morreu por nós, nossos pecados é imputado nele, ele recebe toda a nossa culpa e ao mesmo tempo justifica a gente, porque ele ressuscitou, e tem o roteiro para a gente seguir. E aí a gente torna filho de Deus e faz, justamente, automaticamente a gente é circuncidado em nosso coração. Então, quando a gente pega essas características, como o judaísmo, por exemplo, ensina que a circuncisão exterior, você vê o próprio islamismo também, que você tem que praticar a jihad para você ser o servo de Allah, porque segundo o ponto de vista islâmico, você tem que sacrificar a sua vida. E aquele que não sai da sua casa para fazer absolutamente nada, esse não é digno do paraíso, para você ter uma ideia disso, entendeu? Essas coisas são completamente opostas à proposta de Cristo, porque Cristo faz você filho de Deus por um relacionamento. E aí justamente tem essa base que é oposta também a essa doutrina da serpente, essa doutrina, essas babaquices que a gente vê, infelizmente, até na internet crescer bastante. E você vê que as obras do cristão é muito diferente das obras de um adepto ao judaísmo e de um adepto ao islamismo, por exemplo. Por quê? Porque eles seguem um ritual. O sacrifício, né, o Yom Kippur, eles querem seguir as festas literais, ou seja, isso aí é um ritual, cara. Entendeu? O islamismo tem seus rituais também. O budismo, dizem que não é uma religião, mas tem seus rituais. O hinduísmo tem seus rituais. Todas elas têm um tipo de ritual. Mas o cristianismo não, cara. O cristianismo é a tua fé. As tuas obras vão justificar a tua fé, né? E você vê que não precisa, eu vou de imagem, você não precisa ir num templo específico, bonitinho. Você pode ser igreja, você pode se unir com os irmãos em qualquer lugar. Agora, diz para um cara do Islã que você pode se reunir em qualquer lugar, que não precisa ir lá na Meca. Você é louco, entendeu? Ou para um judeu que você não precisa ir num templo de pedra, você também é maluco, porque você tem que ir lá e entregar seu sacrifício lá, entendeu? Já o cristianismo, ele quebra tudo isso. Você pode adorar a Deus em espírito e em verdade onde quer que você esteja. Então essa é a diferença do cristianismo para o judaísmo e para o islamismo. E é por isso que Cristo ele veio trazer a verdadeira liberdade, né? Exatamente. Somos libertos por Cristo.
Então nós não estamos Só que mais a liberdade, né? Não a libertinagem que muitos querem levar. Isso. Aí muitos distorcem, né? Liberdade com a libertinagem. Mas a liberdade de Cristo é muito diferente. Não estamos presos a dogmas de doutrinas, de religiões, né? Não estamos jogados ao bel prazer dos desejos da carne, né? Da libertinagem, como você falou, isso tudo aí é liberdade de Cristo. E muitos não entendem. E, vamos dizer assim, pela a deturpação do cristianismo, principalmente nos últimos anos, nas últimas décadas, que sai de séculos, né? Isso aí veio dando margem para que, principalmente o islamismo, como a gente falou um pouco antes aí, ele vem ganhando espaço, porque as pessoas viram que o negócio está tão, vamos dizer assim, esculachado nas igrejas, né? As doutrinas tão deturpadas, cada igreja, várias igrejas, um monte de igreja, cada uma inventando um tipo de doutrina, que as pessoas vão se cansando, né? E vão achando até bom. Poxa, essa doutrina aí dos muçulmanos é interessante, né? Os caras. E eu vou falar para os irmãos, realmente eles são muito fervorosos. Os islâmicos são. Eles não negociam a fé deles. Na defesa ali da doutrina deles, da religião deles, realmente é de se admirar. Tanto é que eles matam e morrem por isso, realmente. Muitos cristãos, exatamente por esse esculachamento das igrejas, né? Das doutrinas aí cristãs. Estão perdendo essas pessoas para essas doutrinas. Ou seja, esses aí, os falsos pastores, os que não ensinam a verdade, também vão ser culpados por isso aí, entendeu? Por deixar com que as pessoas também entrem nas apostasias, né? Elas sigam heresias. Né? Não pense que o Senhor vai passar a mão na cabeça e só, não. Cada um vai ter, claro, a sua parcela de culpa, mas esses também vão ter a sua culpa. Porque não ensinaram e não pregaram a verdade, não falaram, né, a realidade de Cristo, não ensinou e também não quis aprender, porque quis ficar naquela ali, né, receber os seus benefícios, né, e o povo é que se dane para lá. Então, só para concluir mais as falas de vocês aí, é isso que vem acontecendo. A perca dos cristãos, né, assim, para o islamismo e até para o judaísmo também, como o irmão falou no princípio aí, muitos já se vestindo de judeu, né, que pai, mas não sei o que, pregando Cristo, ou seja, é por fraqueza na pregação do evangelho, tudo isso aí. Porque eles precisam estar atrelados a algo tocável. Eu preciso desse equipar, eu preciso desse ritual aqui, eu preciso guardar tal festa, porque a liberdade que Cristo deu já não é mais suficiente, porque você olha para o cristão, tá lá, eu sou cristão, tá lá no Facebook, sei lá, nas redes sociais, versículos bíblicos, nos stories a pessoa está se prostituindo praticamente, entendeu? Tá indo pra balada, tá bebendo, enchendo a cara, colocando fotos indecentes, promíscuas, entendeu? Atiçando o pecado das pessoas. Aí vem as muçulmanas e falam, olha só essas ocidentais aqui, olha o que os ocidentais estão ensinando, né? Fornicação, promiscuidade, lascívia. Então, não, o Islã é organizado, a mulher veste-se com modéstia, veste decentemente, não é igual essas cristãs aí. Logo, o cristianismo tá errado, porque daí já atrelam a Cristo. E foi o que eu falei. Se os cristãos são assim, é porque Cristo ensinou assim. E na verdade não é. É o que eu falei, por isso que principalmente isso leva geral ao ateísmo também. Ao ateísmo principalmente também. Na África, eles estão arrebatando milhares de cristãos, o islamismo lá. Exatamente porque lá praticamente o cristianismo foi pregado pelas neopentecostais, totalmente deturpado, e agora eles estão chegando e massacrando aqueles que tentam debater com eles, não entendem nada da escritura, não conseguem refutar os islâmicos ali, e, igual você falou, o povo, poxa, realmente o islamismo é muito mais sério, eles têm muito mais dedicação, né, na sua religião e tal, e acaba muito mais fidelidade por essas doutrinas, né? Isso é tudo uma artimanha do diabo. Dois exemplos que eu vou pegar de vocês dois, que vocês falaram, o irmão Jean, por exemplo, falou assim, a questão do tangível, você vê que eles têm a necessidade muito de o culto ao visível, entendeu? Isso daí é muito explícito mesmo. Aí você pega outro exemplo máximo também, que a gente observa, João 4:24, Jesus Cristo, ele falou para uma mulher samaritana. Se você observar, Cristo falou para não para uma judia, mas para um gentil, para uma mulher que era estrangeira, entendeu? Eis que não vai ter mais neste templo, neste lugar. Ela falou assim, Senhor, eu fiquei sabendo que tem um lugar fixo para adoração, é aqui, não sei na onde. Aí Jesus falou... É no monte, é no templo? Oi?
Senhor, eu devo adorar no templo ou no monte, né? Fala assim, Justamente. E Cristo falou, não vai ser nem nesse lugar nem outro, mas chegará o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Ou seja, Cristo falou assim, agora o foco é no espírito. O foco é o quê? No invisível. Ou seja, não vai ter um lugar fixo. Não vai ter uma regra de você falar assim, eu tenho que fazer uma peregrinação. O islamismo tem uma peregrinação anualmente, que é o famoso Hajj, que é uma peregrinação em Meca que o cara tem que fazer, o homem tem que fazer pelo menos uma vez na vida, tendo condição física e tendo condição econômica, entendeu? Mas você vê que Cristo fala que a sua peregrinação pode ser em sua casa, pode ser no seu quarto, pode ser no seu banheiro, na sua cozinha, você pode invocar ele o lugar que você puder, no lugar que você quiser. E aí você tem outra base também, que o irmão citou, agora deixa eu lembrar direitinho aqui especificamente, mas, por exemplo, agora eu lembrei sobre os cristãos que ele citou, exemplo aí, que estão sendo ganhos pelo islamismo. Vamos pegar um exemplo máximo, vai chegar o final dos tempos, vai chegar o anticristo, vai chegar a marca da besta. Especificamente já está acontecendo uma sombra dessa marca aí, que eu não vou especificar, porque senão o YouTube cai a live, né? Cai a live. Cai a live, porque a gente está numa restrição muito forte, mas vamos prestar atenção nessa análise. O irmão Magno falou, os missionários islâmicos, o pessoal que faz a jihad chega na África, por exemplo, né? Lembrando que quando você pega o exemplo da África, do norte da África, em locais assim, até o sul da África também, Moçambique, Somália, esses países, Nigéria também, que está passando uma perseguição muito grande dos cristãos lá, eles, especificamente na Angola, chega um missionários islâmicos ou um grupo terrorista, por exemplo, eles evangelizam. Se vocês analisarem, grupo terrorista, eles não são terroristas. Ai, Deus, que absurdo. Por que você está falando isso? Não, eles não são terroristas. Eles são fiéis ao islamismo. Eles são praticantes fiéis à religião deles. Assim como nós somos servos de Cristo, e assim você que tem sua religião específica, que você serve sua crença. Vamos lá. Eles chegam nesses cristãos que têm como base a teologia da prosperidade, tem a base que o evangelho é consistido apenas no Antigo Testamento, porque esses pastores pregam apenas o Velho Testamento, não pregam o Novo, não fala da Nova Aliança, não fala de Cristo direito. E se fala de Jesus é só de vez em nunca. Chega a eles, fala que Maomé foi o profeta de Alá, e que somente ele possui a verdade, que Cristo foi apenas o profeta, junto com os outros profetas demais, que até o Jean explicou no começo da live. E eles começam a mostrar parte das escrituras, pega a passagem de Deuteronômio e fala que aquela profecia se cumpre em Maomé. Eles vão conseguir ganhar esses caras, esses cristãos. Por quê? Como o irmão Magno falou, qual é a base deles? Qual é o ensino que esses cristãos receberam? Teologia da prosperidade, ensinos que não tem nada a ver com a verdade, coisas superficiais. Na grande tribulação, o islamismo vai ser a religião principal. Por quê? Porque, além de ter uma base que vai conquistar a expansão forte por conta da guerra, porque é uma religião expansionista. O califado é justamente a questão do quê? Do governo mundial expandido, entendeu? O califado significa o quê? Um governo mundial islâmico. Eles vão conseguir ganhar adeptos... A Sharia, cara. Isso. A lei Sharia. Por quê? Porque os cristãos são superficiais. Somente aqueles que estão vivos em Cristo que vão resistir. Daniel 11 não fala dos sábios do povo? Esses vão ser fiéis a Deus. Se os irmãos analisarem, Daniel 11, quando fala do rei do norte, que fala especificamente fala que é o anticristo, fala que esse rei do norte, esse anticristo, vai convencer muitos. E aqueles que abandonarem a Santa Aliança, que não é a mesma aliança de pacto, porque se você perceber, Daniel 11 faz a distinção das duas alianças. A aliança que é firmada e a Santa Aliança. Quando fala Santa Aliança, é a lei de Deus. Não é a lei de Moisés, mas é a lei de Deus no total. Como fala em Jeremias 31. Essa lei de Deus, quando for abandonada pelo povo de Deus, quando for abandonada, quando acontecer a apostasia, esse anticristo vai honrar aqueles que abandonarem a Santa Aliança. Porém, no mesmo capítulo fala que haverá um povo que será fiel ao seu Deus e fará proezas. Esses daí vão ser perseguidos, vão ser, segundo Daniel 11 fala, vão ser presos, vão ser queimados, vão ser mortos para serem embranquecidos até o tempo do fim. Ou seja, como o irmão Magno falou, aqueles que têm teologia da prosperidade, que foca nos líderes, que só foca na Universal, que só foca na Mundial, que só foca no homem, que só foca no Edilson, que só foca no Jean, que só foca no Magno, que só foca no homem, esses vão alargar a Santa Aliança e o anticristo vai
entre aspas, abençoar eles. O anticristo vai oferecer terras, possessões, e aqueles lisonjas, né? Fala lá. Oi? Fala que serão atraídos por lisonjas, né? Justamente. Ou seja, aqueles que vão se apostatar da fé vão receber a recompensa, enquanto o povo de Deus vai ser perseguido.